O trágico destino dos 12 apóstolos de Jesus. Revelações que poucos conhecem. Você já se perguntou o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus depois da crucificação? Muitos conhecem os nomes que aparecem nos evangelhos, mas poucos sabem dos caminhos que cada um deles seguiu, dos sacrifícios que fizeram e das mortes trágicas que enfrentaram por espalhar a mensagem de Cristo. O destino desses homens não apenas revela uma parte esquecida da história cristã, mas também nos leva a refletir sobre fé, coragem e martírio. Prepare-se para conhecer o fim comovente e impactante dos 12 apóstolos, com base nas tradições bíblicas e registros históricos antigos. A missão dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Os apóstolos foram incumbidos de uma missão quase impossível: levar o evangelho para os 4 cantos do mundo. Sem recursos, enfrentando perseguições, prisões e ameaças constantes, esses homens não hesitaram. Eles testemunharam milagres, ouviram diretamente os ensinamentos do Mestre e estavam dispostos a entregar a própria vida por aquilo em que acreditavam. Mas qual foi o destino de cada um? Como terminaram suas jornadas? O destino de cada apóstolo. Pedro, o líder transformado pela fé. Pedro, originalmente chamado Simão, era o mais impulsivo dos discípulos. Depois de negar Jesus 3 vezes, tornou-se um dos pilares da igreja. Pregou em Jerusalém, Antioquia e finalmente em Roma. De acordo com a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Seu martírio representa a força da transformação e da entrega absoluta. João, o único que morreu de causas naturais. João, o discípulo amado, foi o único entre os apóstolos que não sofreu uma morte violenta. Após anos de pregação, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Há relatos de que tentaram matá-lo ao jogá-lo em óleo fervente, mas ele sobreviveu milagrosamente. Viveu até uma idade avançada em Éfeso, onde continuou seu ministério. Tiago Maior, o primeiro mártir entre os apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa. Isso aconteceu cerca de 11 anos após a morte de Jesus, tornando-o o primeiro dos 12 a ser martirizado. Seu corpo teria sido levado para a Espanha, onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela. André, o apóstolo da cruz em forma de X, irmão de Pedro, André pregou o evangelho em lugares como Grécia, Ásia Menor e Escócia. Foi crucificado numa cruz em forma de X, hoje conhecida como Cruz de Santo André. Conta-se que ele pregou aos que o observavam durante 2 dias enquanto agonizava. Seu martírio ficou marcado pela coragem de pregar até o último suspiro. Morto por anunciar a verdade, Filipe levou o cristianismo à Síria e Ásia Menor. Em Hierápolis, na Frígia, converteu a esposa de um alto oficial romano, o que provocou sua prisão. Foi torturado e crucificado de cabeça para baixo. Sua firmeza diante da morte inspirou muitos cristãos daquela região. Bartolomeu, morto de forma brutal. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, teria pregado na Índia e na Armênia. Sua morte foi uma das mais brutais. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Apesar do sofrimento extremo, manteve a fé até o fim, tornando-se símbolo de resistência espiritual. Tomé, o incrédulo que morreu acreditando. Tomé é lembrado por duvidar da ressurreição até tocar as feridas de Cristo. No entanto, sua fé o levou longe. Pregou na Pérsia e chegou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Lá, foi morto por lanças enquanto orava. Sua trajetória mostra como a dúvida pode dar lugar a uma fé inabalável. Mateus, do cobrador de impostos ao mártir Mateus, que antes era cobrador de impostos, transformou sua vida ao seguir Jesus. Escreveu o evangelho que leva seu nome e pregou na Etiópia. Foi apunhalado até a morte por pessoas contrárias à sua mensagem.
Sua história é exemplo da redenção total e da entrega à missão divina. Tiago Menor, morto no templo Tiago, filho de Alfeu, chamado de Menor, para se distinguir do outro Tiago, foi líder da igreja em Jerusalém. Acusado pelos fariseus de blasfêmia, foi lançado do pináculo do templo. Como sobreviveu à queda, foi apedrejado e espancado até a morte. Sua coragem diante das autoridades impressionou até seus acusadores. Simão, o Zelote, morte violenta por pregar, pouco se sabe sobre Simão, mas registros indicam que pregou na Pérsia e na Síria. Foi martirizado por autoridades locais, contrárias ao cristianismo, provavelmente cerrado ao meio. Apesar do mistério, sua inclusão entre os apóstolos demonstra como o grupo era diverso em origens, mas unido pela fé. Judas Tadeu, o apóstolo. Dos desesperados, Judas Tadeu, autor da Epístola de Judas, é venerado até hoje por interceder em causas impossíveis. Pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, onde foi espancado até a morte. Seu legado de fé e coragem o tornou um dos apóstolos mais queridos do povo. Judas Iscariotes, a traição e o remorso. Judas, o traidor, teve um fim trágico. Depois de entregar Jesus por 30 moedas de prata, foi consumido pelo remorso. Há duas versões sobre sua morte. Uma diz que ele se enforcou, outra afirma que caiu e teve suas entranhas derramadas. Sua história é um lembrete sombrio das consequências da ambição e da culpa. A mensagem que permaneceu, que impressiona na história dos apóstolos, não é apenas a forma como morreram, mas como viveram. Homens comuns, com falhas e dúvidas, se tornaram gigantes espirituais, capazes de mudar o curso da história com sua fé inabalável. Eles enfrentaram o Império Romano, a rejeição de seus povos e o sofrimento físico sem renegar aquilo que acreditavam. Suas mortes não foram em vão. Foram sementes que germinaram em comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Conhecer o fim dos apóstolos não é apenas revisitar uma parte esquecida da história. É uma jornada que nos desafia a refletir sobre o quanto estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos. Eles não buscaram fama ou riqueza. Sua recompensa foi muito maior: fazer parte do plano divino que transformaria o mundo. Se hoje o Evangelho chegou até nós, foi porque homens como Pedro, João, Tiago e tantos outros deram tudo de si, até a própria vida, por essa missão. Que suas histórias continuem nos inspirando a viver com mais propósito, fé e coragem.